Olá, meu irmão, minha irmã, estamos de volta na conferência virtual da Igreja Batista Memorial de Teresópolis em comemoração ao seu 20º aniversário. Foi muito bom ontem, quando pudemos celebrar, na noite de ontem, o primeiro momento, o primeiro encontro da nossa conferência. E hoje eu tenho a certeza que serão momentos muito especiais e abençoadores para a sua vida. Muitas vezes a vida vai passando, ficamos sendo atormentados assim por dificuldades, por lutas, e às vezes a nossa esperança vai escoando, ficamos assim meio que deprimidos, meio entristecidos, sem esperança. Mas quando olhamos para o passado e vemos tantas coisas que Deus fez, vemos o agir do Senhor trabalhando em nosso favor, garantindo a sua bênção, a sua graça sobre a nossa vida, isso nos renova e nos permite olhar para frente e entender que o mesmo Deus que atuou no passado é o mesmo Deus que está atuando hoje e que tem ainda muitas ricas e preciosas bênçãos para o nosso coração. Este foi o sentimento do profeta Jeremias, quando preso, enfrentando tantas dificuldades, tantos desafios que intentavam abalar a sua fé. Ele, no entanto, neste momento, pôde olhar para trás e buscar nas experiências que ele tinha passado com Deus o combustível necessário para continuar crendo, avançando e prosseguindo. Ele diz assim no seu texto, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 21, ele diz assim: mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A Igreja Batista Memorial de Teresópolis, ao completar 20 anos, pode olhar para trás e perceber a fidelidade do Senhor, cada dia, cada momento. Você pode olhar para trás e perceber a fidelidade do Senhor, cada dia, cada momento, até agora. Então, anime-se e juntos vamos louvar, bendizer, celebrar o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado. Louvamos o Teu nome por essa noite, louvamos o Teu nome por mais esta oportunidade de falar contigo, de ouvir a Tua voz, de celebrar ao Senhor. Recebe o nosso culto, fala aos nossos corações, recebe a alegria do nosso coração, pelos 20 anos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e
Sem sombra de dúvidas, 2020 foi um ano singular. A gente teve que se reinventar, a gente descobriu como é cultuar fora da congregação, vamos dizer assim, porque antigamente tinha, não só antigamente, na verdade até um pouco mais recentemente, existiam os cultos nos lares, mas ainda assim estávamos com pessoas diferentes. Nesse momento de pandemia, nós descobrimos o culto virtual, em que nós nos sentamos ao sofá e cultuamos de uma certa forma. É um culto diferente, é um culto que, para nós que estamos tão habituados à congregação, ficamos um pouco perdidos no início. Mas fomos profundamente edificados com tantas palavras, com tantas músicas e ganhamos mais uma ferramenta. Essa ferramenta nos permite levar o Evangelho a toda criatura através da internet. E a internet, os vídeos, as câmeras, os programas, tudo isso tem contribuído para que o Evangelho não fique somente dentro das quatro paredes da igreja, mas possa ser levado a toda criatura. Por isso, sempre que você puder, compartilhe a mensagem, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, através aí do seu WhatsApp ou através do Facebook, do Messenger. Compartilhe essa palavra, porque ela tem muito ainda a falar aos corações. Deus te abençoe. Tu que estás assentado
convidado desta noite é o pastor Pedro Tessari. Pastor Pedro Tessari é um dos pastores membros da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Alguém que tem uma vasta experiência ministerial em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, um servo de Deus, um dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, pregador, líder em nossa associação aqui na Serra, e é ele aquele que traz a palavra do Senhor ao nosso coração. Casado com a irmã Lilian Rodge, tem sido assim de grande inspiração para a nossa igreja em nossa caminhada. Ele traz a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração na noite de hoje. Vamos ouvi-lo, vamos aguardar a voz do Senhor à nossa vida. Muito boa noite, meus irmãos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a igreja pelos 20 anos de organização, pelos 20 anos em que Deus tem usado essa igreja no trabalho do seu reino aqui em Teresópolis e tantos outros lugares onde a mensagem do Evangelho tem chegado. Quero também aproveitar a ocasião e agradecer ao pastor Roberto pelo convite para eu poder transmitir a mensagem dentro desse contexto de 20º aniversário da igreja. O tema da mensagem é Esperança diante da dificuldade. Como tem sido a sua vida nesse período de pandemia? Você ficou desanimado? Você ficou triste? Como está a sua fé em Jesus Cristo? Você tem ficado com medo da situação em que nós estamos vivendo? Você sabe que houve uma época na história do povo de Judá em que houve também muito medo. Houve também desânimo, tristeza, lágrimas sendo derramadas. O profeta Jeremias conta que quando houve o cerco dos babilônios à cidade de Jerusalém, houve muito sofrimento na própria cidade. O alimento ficou escasso, a água também, as pessoas estavam sofrendo. Os reis também, diante dessa dificuldade, havia realmente sofrimento de tudo quanto era lado. E o próprio profeta estava sofrendo. Embora o profeta teve a oportunidade, no próprio livro de Lamentações, capítulo 2, dizer que tudo aquilo estava acontecendo como consequência da desobediência do povo israelita à palavra do Senhor, ele também estava sofrendo. E nós percebemos que tanto o profeta Jeremias, como o povo de Judá, o povo de Jerusalém, e nós precisamos de esperança. Esperança diante da dificuldade. E o próprio profeta Jeremias, se você ler todo o contexto do livro de Jeremias, você vai ver como ele sofre diante de toda aquela realidade, ele num determinado momento. E o texto que eu vou ler se encontra em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 26, nós encontramos o que passa na mente de Jeremias. Vejam bem, ele diz assim, Lamentações 3, 21, mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Jeremias chega a dizer, eu quero trazer à minha mente, à minha memória, o que é que pode me dar esperança. E realmente, para viver essa vida diante de dificuldades e sofrimentos, nós precisamos ter esperança. E nesse texto nós encontramos duas verdades que precisam estar firmes em nós para termos esperança diante da dificuldade. E a primeira verdade é que precisamos saber que Deus é bom.
Na versão antiga, o versículo 22, que aqui fala da bondade do Senhor, na versão que eu usei, na versão antiga fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A palavra misericórdia, ou no texto que eu li, a palavra bondade, são uma tradução de uma palavra hebraica usada aproximadamente 250 vezes no Antigo Testamento e se refere ao amor gracioso de Deus. Ela abrange o sentido de bondade, de amor, graça, misericórdia, perdão, verdade, compaixão e fidelidade. Na Bíblia de Estudo de John MacArthur, nós encontramos essa explicação dessa palavra. Então nós percebemos que realmente, quando Jeremias fala que a misericórdia do Senhor é a causa dele não ser consumido, e o povo também, significa que ele sabe que Deus é bom. Agora, por que Deus é bom? Deus é bom porque nós não somos consumidos pelas dificuldades. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam toda manhã e é grande a fidelidade de Deus. Portanto, independentemente de você e eu pecarmos ou não, Deus sempre é bom. E essa bondade do Senhor, esse amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, estão baseadas numa aliança com Deus, que é imutável, e também com o ser humano. Agora, é interessante que o autor dessa aliança é o próprio Deus. E nós sabemos que Deus havia prometido para Jeremias que, embora ele enfrentasse situações difíceis, Deus estaria sempre com ele. Isso se encontra em Jeremias capítulo 1, versículos 18 e 19. Deus não iria abandoná-lo. Jeremias enfrentou uma situação muito complicada em que ele foi jogado num poço. E por ordem do rei Zedequias, ele foi alimentado com pão e água. E chegou um determinado momento que ele foi tirado de lá. Deus sempre esteve com Jeremias. E Deus está sempre com você e Deus está sempre comigo diante de qualquer dificuldade que possa surgir. Há alguns domingos atrás eu contei a história resumida, claro, de um médico de 32 anos e eu faço questão de repetir. Esse médico, jovem, 32 anos, morreu de Covid. Mas antes dele ser entubado, ele teve a oportunidade de escrever um depoimento muito interessante, que ele dizia assim: eu não me arrependo de nada, se eu tivesse que fazer tudo novamente eu faria. Eu tenho plena convicção daquilo para o qual eu fui chamado como médico. E ele chega a dizer, inclusive, o seguinte, que ele faria tudo novamente. E ele chega a afirmar nesse depoimento: Deus é bom, Deus sempre faz as coisas boas para nós. E ele chega a dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele cita no seu depoimento Romanos capítulo 8, versículo 28. Portanto, esse depoimento foi dado através de um locutor da rádio Band News FM no dia 10 de agosto, às 7h05 da manhã, mais ou menos, eu estava ouvindo naquela ocasião. Nós percebemos que Deus sempre é bom e para o médico, mesmo diante daquela dificuldade que o levou à morte, ele entendia que Deus era bom. A sua fé estava mantida. Portanto, a pergunta que eu faço para você agora é: Deus tem sido bom para você? Em quais situações durante essa pandemia você percebeu a bondade de Deus em sua vida e na vida dos queridos que vivem com você, dos seus familiares? Realmente você pode dizer: Deus tem sido bom para mim? Para termos esperança diante da dificuldade, precisamos saber que Deus é bom. Mas além de sabermos que Deus é bom, existe uma segunda verdade. Nós precisamos também confiar nesse Deus que é bom. E o texto de Lamentações, capítulo 3, versículos 24 e 25, diz assim: digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca.
ele utiliza dois verbos aqui, esperar e buscar. O verbo esperar não tem nesse texto a ideia de você ficar sentado passivamente ou deitado esperando que Deus faça alguma coisa. Mas a espera é no sentido de fielmente você aguardar a ação do Senhor, mas ao mesmo tempo estar servindo a Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. E o versículo 25, que traz o verbo buscar, esse verbo buscar tem o sentido de desejar conhecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Nós percebemos que realmente a confiança no Senhor está baseada no fato de eu conhecê-lo e servi-lo. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O escritor e comentarista bíblico Warren Wiersbe, ele recebeu um comentário de um ouvinte no seu programa de rádio lá nos Estados Unidos, em que o ouvinte disse o seguinte: olhe para si mesmo e você ficará deprimido. Olhe para as circunstâncias e você ficará angustiado. Mas olhe para o Senhor e você será abençoado. E é verdade, diante da dificuldade nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos confiar no Senhor e sabemos que Deus é aquele que age na nossa vida constantemente. Provérbios 3, 5 e 6 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Deus tem a capacidade de endireitar a nossa vida se ela não estiver de acordo. Agora, veja que coisa interessante. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, nós encontramos uma palavra muito adequada para aquilo que eu estou comentando. O apóstolo Paulo diz assim: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, para nós termos esperança, nós precisamos nos voltar para a Bíblia. Nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia diariamente. Precisamos ter o hábito de meditar na palavra, de pensarmos naquilo que a Bíblia diz, de assimilarmos a palavra de Deus, gravando-a no nosso íntimo. Nós precisamos orar também para confiarmos no Senhor, depositando a Ele as nossas dificuldades. Nós precisamos também demonstrar que confiamos no Senhor através do nosso testemunho pessoal, de vida, de fala em cada dia. Para termos esperança diante da dificuldade, meu irmão, minha irmã, como eu disse, nós precisamos saber que Deus é bom e precisamos confiar nesse Deus que é bom. E esse Deus que é bom, que é maravilhoso, se revelou em Jesus Cristo. Veja que coisa interessante. As pessoas não tinham medo de chegar perto de Jesus. Podiam ser leprosos, podiam ser pessoas com qualquer dificuldade, elas tinham prazer, elas queriam chegar perto de Jesus, ouvir Jesus, tocar nas vestes de Jesus. Menos os fariseus, os escribas, os saduceus, os doutores da lei. Esses não gostavam de Jesus. Agora, Jesus é aquele que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, se nós estamos enfrentando alguma dificuldade, Ele é capaz de receber essa dificuldade da nossa parte e nos capacitar a enfrentar a dificuldade, aliviando o peso que nós estamos enfrentando. No versículo 33 do Evangelho de João, capítulo 16, Jesus disse que nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele estaria conosco e venceu a morte, Ele venceu a dificuldade. Portanto, você e eu, capacitados por Jesus, precisamos ser pessoas entregadoras de esperança. Isso é fundamental. Precisamos entregar a esperança para as pessoas que vivem conosco. Jesus odiava o pecado, mas amava o pecador.
Você se lembra daquele fato em que Jesus estava num determinado lugar e os judeus trouxeram aquela mulher que havia sido flagrada em adultério. E eles acusaram aquela mulher e esperavam que Jesus colocasse alguma determinação para que eles apedrejassem aquela mulher conforme dizia a lei no passado. Mas Jesus não fez isso. Ele disse: quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E, naturalmente, cada um foi saindo e ficaram Jesus e a mulher. E Jesus perguntou para ela: onde é que estão os teus acusadores? Foram embora. Então, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Jesus falou: vai e não peques mais. É assim que nós devemos viver. Nós devemos odiar o pecado, mas nós devemos amar as pessoas que pecam, porque elas precisam desse Deus que é bom, desse Deus que nós precisamos confiar e saber que Ele é bom. Esse Deus que se revelou em Jesus Cristo. Portanto, você e eu precisamos ser portadores de palavras de esperança. Eu gostaria de incentivar você, nesse período em que nós temos que ficar boa parte do tempo longe dos irmãos, que você telefonasse para algum irmão ou para alguma irmã, que você pudesse saber como ele está, e se o irmão compartilhar algum motivo de oração, ore com ele pelo telefone. Se você tiver oportunidade, vá até essa pessoa, fique à distância, 1,5 metro, 2 metros, mas ore pessoalmente com ela. Ou, se for preciso, aconselhe, mas realmente demonstre o seu amor, falando, orando por essa pessoa. Mas além de você ser portador de palavras de esperança, você também pode ser portador de boas ações que promovam esperança. Ajude as pessoas com ofertas, ajude com doações de alimentos, ajude com doações de roupas, objetos, materiais. Seja você um portador de boas ações que vá promover esperança. E isso pode redundar numa possibilidade, se você estiver ajudando alguém que não tem Jesus, a você falar do amor de Jesus. Veja, se você for um mensageiro de esperança, se eu for um mensageiro de esperança, se o outro irmão da nossa igreja for mensageiro de esperança, assim a igreja será mensageira de esperança. Já pensou nisso? Portanto, ficará evidente que sabemos que Deus é bom, que confiamos nesse Deus que é bom. Faremos o que Jesus deseja que façamos, isto é, que estejamos dando o nosso testemunho de fala ou estejamos dando o nosso testemunho de vida por meio das boas obras. Eu acho interessante que durante essa pandemia nós tivemos a oportunidade de mudar os nossos hábitos, né? Então, antes da pandemia, quando eu chegava em casa, a Lilian perguntava para mim, falava para mim: oi querido, tudo bem? Foi tudo ótimo? Você conseguiu fazer tudo o que você precisava fazer? E agora, durante a pandemia, quando eu chego em casa, ela vira para mim e fala assim: você vai tomar banho agora, né? Quer dizer, até a maneira dela me receber mudou, mas eu sei que é porque ela me ama, porque ela quer o melhor para mim e para todos da família. Eu pergunto para você: você quer o melhor para você, para as pessoas que estão ao seu redor? Você quer o melhor para aquelas pessoas com quem você convive que não tem Jesus? Portanto, seja um portador, um mensageiro de esperança diante da dificuldade que estamos vivendo ou de qualquer tipo de dificuldade. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que quem nos capacita a sermos mensageiros de esperança é o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. Portanto, vamos orar agora pedindo que Deus nos conceda essa graça, nos capacite a sermos portadores dessa mensagem maravilhosa. Vamos orar. Querido Deus, nós somos muito gratos pelo privilégio que Tu nos dás de vivermos justamente nessa época, nesse ano de 2020, com toda essa série de dificuldades motivadas pelo coronavírus. Sabemos que Tu permitiste que isso acontecesse. Isto não aconteceu sem o Teu conhecimento e sem o Teu consentimento. Nós Te louvamos porque Tu tens o controle de tudo e a nossa confiança está em Ti, já que Tu és bom, já que Tu és misericordioso, amoroso e gracioso.
Nós sabemos que Tu és bom e cada vez mais devemos demonstrar a nossa confiança por meio da nossa vida, no relacionar com as outras pessoas. E diante daquilo que foi transmitido agora por meio da Tua palavra, por meio dessa mensagem, nós queremos pedir que, através do Teu Espírito, Tu nos capacites a sermos portadores de esperança. Quando nos lembramos do apóstolo Paulo, quando ele estava preso e ele escreveu aquelas 4 cartas da prisão, ele dizia que todas as coisas realmente que aconteceram com ele serviram para motivar os crentes e a ele mesmo a continuarem anunciando a palavra. Ele fala isso no capítulo 1 de Filipenses. Portanto, tudo isso que está acontecendo conosco deve nos motivar a vivermos cada vez mais Te servindo as pessoas. Portanto, dá-nos criatividade para transmitirmos, para sermos portadores de palavras de esperança. Dá-nos criatividade para sermos portadores de boas obras, levando às pessoas aquilo que elas precisam e que nós temos condições de proporcionar. Que Tu abençoes para que a marca de cada crente em Cristo Jesus, membro da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, seja um portador de esperança. Porque agindo assim, nós estaremos glorificando o Teu nome e seremos usados para que o Teu reino possa crescer aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela nos transmite esperança e podemos assim ser portadores dessa maravilhosa esperança em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos desde já, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe a todos nós da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Que no 21º ano de existência possamos ser cada vez mais portadores dessa mensagem de esperança. Deus nos abençoe. Chegamos ao final do culto dessa noite. Que alegria estar com você nesta comemoração dos 20 anos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. O meu desejo é que você possa estar sendo edificado, que Deus possa ter falado ao seu coração na noite de ontem, hoje e amanhã.
a partir das 10 horas e 30 minutos, damos sequência a esta conferência e à noite, às 19 horas, teremos o encerramento dessa conferência. Então, que Deus possa estar abençoando você. Você tenha uma noite abençoada de bom descanso, um final de semana na presença do Senhor, o nosso Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esta noite, pela palavra que ouvimos, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Que o Senhor possa estar aplicando, completando, que o Senhor possa estar consolidando a Tua palavra e os Teus ensinos em nosso coração. Dá-nos uma noite boa, agradável, de bom descanso. Agradecemos pela semana que está chegando ao final e pedimos, ó Deus, que o Senhor renove as Tuas misericórdias na semana que inicia, ó Deus, neste domingo, que possamos ver mais uma vez a renovação das Tuas misericórdias sobre a nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém.